Deixa eu só fazer algumas ponderações, depois você continua daí. Dentro da psicologia, né, a neurociência, eles trazem alguns significados. Eles falam que os melhores artistas plásticos são as pessoas que mais gatinharam, porque vocês tiveram que tatar, né? O tato. Vocês usaram mais tato durante muito tempo. E o maior dos problemas hoje da criação é justamente isso, né? A gente que é pai e a mãe, a gente replica aquilo que viveu. Ou seja, meu pai me educou de uma forma, eu tenho que educar meu filho dessa forma. Hoje eu tenho um filho que é o Theo, que ele é muito similar ao que você está falando aí, que isso é até importante para mim. Depois eu vou até ver esse podcast mais vezes. O Theo, cara, ele odeia escola. Mas ele se tranca lá no quarto, ele começa a pegar papel, ele vai picotando, ele já fez pistola, já fez espingarda, já fez que louco, tudo hein? com o papel. E a gente não dá atenção para isso. Que doideira. A gente fica, não, filho, porque você tem que estudar, tal. A gente tá perdendo, de repente, um talento que a gente não está vendo, porque a gente tem essa necessidade de criar como foi criado. E é muito interessante isso aí, né? Se qualquer coisa que tivesse acontecido na sua vida, o Samuel Cacheta advogado, o Samuel Cacheta médico, teria tirado você de quem você é hoje. E o que você é hoje, cara, é tão real, e é isso que eu falo para as pessoas quando a gente fala sobre o que é fazer por paixão. Porque tem gente que fala da boca para fora, né? Ah, faz por paixão. Mentira, faz pelo dinheiro. A gente sabe que é pelo dinheiro. 90% é pelo dinheiro. Mas no seu caso, acho que é isso, que é essa energia que você transmite. Porque quando eu participei de algumas coisas lá com você, cara, a forma que você entrega é de uma frequência muito genuína. Isso porque está em você. As coisas que acontecem na vida da gente, eu falo assim, nunca é por acaso. Sempre tem alguma coisa, a gente tem que desmistificar, que é o difícil para nós, seres humanos. E as pessoas talentosas, elas são diferentes. Elas não são iguais. Você pode pegar qualquer pessoa que é muito talentosa, ela tem uns quê? De algo que... O Tony Robbins é um exemplo disso, né? Você sabe que o Tony Robbins, ele sofria de gigantismo, por isso que ele é grandão. Não sabia, não. Ele começou, ele teve que passar por muito tratamento. Imagina, ele era uma criança gigante. Ele é muito grande. Chamado, tudo que você imaginar de bullying pra época. Então ele teve que começar em desenvolvimento pessoal, porque era algo que pra ele começou a fazer sentido. Então, nada é por acaso. Eu acho que tudo que a gente passa na nossa vida, ela serve como trampolim para chegar onde você está hoje. Mas é o reconhecimento disso que é o mais principal. Quando você reconhece, você começa a observar quem está de fora está te vendo. E é engraçado que no processo de coach, eles falam assim, pergunta para alguém o que ela acha de você. De tempos em tempos. Isso é importante. Porque a gente não se vê. A gente não se enxerga. Você contando a sua história, cara, eu comecei a ver meu filho. Eu falei, caraca, olha que loucura, bicho. Eu tô pegando no pé. A minha esposa pega mais. E eu pego no pé dela por isso. Eu falo, amor, se o moleque... Eu até falei pra ela esses dias, cara, acho que eu vou tirar ele da escola particular. Vou pôr ele na pública. Porque eu acho que não é escola. Ele odeia escola. Ele já estudou no Mackenzie. Estudou numa escola pública ali durante a pandemia. Hoje tá no outro colégio particular, que é a Start. Mas ele odeia escola. Você entende que o mundo é muito louco? Não é o ambiente. Assim, tipo, ele não gosta do Mackenzie. Não, ele não gosta de escola nenhuma. E aí a gente fica pressionando. Não, até porque... Cara, você tem que ver, ele vai todo dia. Eu nunca vi ele feliz indo pra escola. Não é zero, não tem. Não existe aquela sensação de felicidade nele. E aí você contando a sua história, você traz essa reflexão. Por isso que é importante, eu sempre falo, contar a história vai fazer, assim como eu que estou aqui hoje, trabalho do momento pessoal, me deu um alerta aqui. Né? Porque eu vejo o Samuel um cara incrível. Sim. Porque ele já tá, ele acabou de falar. Ele já eu não conheci ele novo. Sim. Né? Tipo, eu tô conhecendo ele artista já. Eu conheci você já artista. Então, assim, é diferente você ver a pessoa pronta, né? Agora, o percurso que é o problema. E a trajetória tua é muito louca. E algumas coisas que você estava comentando, eu lembrei de mim na escola. Eu gostava de escola, mas assim, era mais pela bagunça, entendeu? Era mais pela bagunça. E eu tinha um problema agora falando de estudo. Eu fui descobrir isso depois de mais velho, né? Que eu descobri que eu aprendo da forma audiovisual. Então, eu chegava na sala de aula, eu pegava, eu nunca fui o cara da senta lá na frente, não, sempre fui da bagunça lá atrás. Só que eu prestava atenção na aula. Prestava atenção na aula pra caramba. Aí chegava em casa, a minha mãe falava assim, então, tá em semana de prova. Eu falei, tá, você não vai estudar? Eu, não. Ela falou, por que você não vai estudar? Porque eu já sei. Aí ela pegava e falava assim, não, mas você tem que estudar. Aí ficava aquela briga, né? Ficava aquela coisa. Aí um dia, sabe, quando minha mãe me viu estudar, quando eu tava na faculdade, que eu peguei uma matéria que eu tinha dificuldade. Você fez qual curso? Eu sou formado em administração hospitalar. Massa. Só que até o colegial, cara, no vestibular eu estudei uma semana. Pro vestibular. Olha aí. Era esses caras aí que eu ficava olhando e falando, nossa, como é que dá conta? O que passa na cabeça dele? É o avesso, né, cara? Você vê que assim, do mesmo jeito que você sofria, do tipo, nossa, o Samuel não vai. Minha mãe olhava pra mim e falava assim, Pedro, não vai. Pedro, não estuda.
Sim. E eu não era o cara que fala assim, não, preciso tirar 10. Não, eu preciso passar de ano. Mas é porque eu era audiovisual. Então eu olhava, entendia, absorvia e acabou o problema. E minhas irmãs não, estudando, quebrando cabeça, não sei o que, blá, blá, blá. E aí numa dinâmica assim, cara, eu não preciso desse troço. Eu olhava, entendia e acabou, tá absorvido e não sai mais. Olha, aí você vê que sofre os pais, que é o que você acabou de comentar. Não, você precisa estudar, você precisa pegar o livro, fazer a lição de casa. Entendeu? Então, assim, mas seu pai foi muito inteligente. A hora que ele falou, caramba. cara, se não der nada, alguma coisa vai dar. Deixar lá, tipo assim, porque a gente quer que o dar algo pro pai é ser bem sucedido. Essa que é a mensagem é essa. Meu filho tem que ser um bom médico, um bom doutor, um bom engenheiro. A maioria não é. Se fosse a maioria, o Brasil era riquíssimo. Então, são 1.300.000 advogados e 100 mil não é bem sucedido. Então, assim, quando você pega o seu pai, ele foi um cara que ele trouxe para ele uma energia muito boa. Porque ele falou, cara, deixa o menino. E aí, no seu tempo, você foi indo. Em que momento, de verdade, você se pegou, que você falou, pô, é isso que eu vou fazer? Eu tinha muitos sonhos, né, desde pequenininho. Sonhava demais. E às vezes eu ficava questionando a Deus, será que eu tô sendo um sonhador demais de não acreditar em mim, mas ao mesmo tempo eu tô nessa luta, nessa guerra dentro de mim. Eu sonho que eu quero ser uma pessoa muito próspera, eu quero viajar, eu sempre desenhei muitos carros esportivos, motos, sempre gostei demais. Só que quando eu fazia aquilo ali, eu olhava e falava assim, mas como que eu vou realizar isso? Porque eu não vou fazer faculdade, eu não consigo fazer alguma faculdade, porque se eu tentar de alguma forma, vai ter que ser colando. Então eu tentava colar nas provas e tal, eu ficava pensando, como é que eu vou colar na faculdade? Que aqui eu até tô dando conta, mas lá depois não vai dar certo. Então, de várias formas, eu ficava me cercando ali, né? E chegou um certo momento na minha vida que eu comecei a questionar Deus literalmente. Tipo, e aí, mas se você existe, se realmente é assim, pra que você me criou assim? E aí Deus começou a confortar meu coração, através de amor. Foi tipo assim, você é amado por mim, eu te criei assim, eu vou te mostrar o propósito disso tudo. E eu fiquei pensando, mas aonde? E aí eu comecei a sentir como se fosse um abraço muito forte, sabe? Experiências sobrenaturais com Deus, ali com os meus pais. Então eu lembro da gente sempre orava à noite, a gente pegava, lia a Bíblia e orava. E teve um dia muito forte que eu tinha 11 anos de idade. A gente orando. Nesse dia a gente falou, tá, então vamos dormir. E eu não dei conta de parar de orar. E chorando no chão e orando e sentindo muita presença de Deus, sabe? E rolando no chão, assim, sentindo formigando o corpo, tudo muito forte. E aí eu comecei a ser batizado no Espírito Santo. Comecei a falar em línguas, a língua dos anjos, e foi aquele negócio. E aí eu comecei a ficar feliz. Aí minha mãe, Samuel, já é meia-noite, você tem que dormir, amanhã você tem aula. E eu, não, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui. E aí ela falou, então vamos lá pro nosso quarto. Aí eu deitei no quarto deles e fiquei à noite orando até que fui dormir. Tive uma experiência muito marcante, sabe? E essa experiência foi um selo na minha vida de tipo, as pessoas estão falando que você não vai dar certo, as pessoas estão falando que você não tem amigo, porque realmente você não tem amigo, realmente você tá vendo vários sinais de que tá tudo dando ruim. Mas eu prometo que tudo vai dar certo, sabe? E aí eu comecei a criar cada vez mais esse relacionamento com Deus. Ele foi curando esses traumas e essas feridas. Então eu comecei a restaurar essa baixa autoestima, né? Então hoje eu não tenho mais problema com isso. E várias outras coisas. E isso tudo foi me levando a ter esse relacionamento mais profundo. E com 17 anos de idade, eu comecei a sentir muito forte no meu coração de ser pastor. Caraca. Eu falei, nossa, então eu já sei por que eu tenho esse tanto de problema, tanto de coisa. Descobri meu propósito. Vou fazer o curso pastoral. Então fiz o seminário em 2015, 16, lá na Igreja Videira, em Goiânia. E esse seminário, a gente morava numa casa onde tinha outros alunos, 100 alunos, cada um de uma cidade, de um país, de várias regiões. E ali a gente não podia ir para casa dos pais, não podia comer nos pais, lavar roupa, tudo era ali naquela casa. A gente tinha que aprender a viver uma vida de adulto, entendeu?
e ao mesmo tempo estudando bastante a Bíblia e vários exercícios. E nisso foi onde eu comecei a curar também aquela dificuldade de falar em público, dificuldade de ler, porque até então eu pegava para ler, eu gaguejava, travava demais. Então eu pegava para falar na frente de 3 pessoas ou mais, eu já começava a ficar vermelho e travava tudo. E aí nisso eu comecei a aceitar os desafios. Eu trouxe esse livro aqui e eu falo muito sobre isso, sobre a minha história, né? Hoje no podcast eu tô falando que é uns 20% de tudo que tá nesse livro, né? E no livro eu tenho alguns exercícios. No final de cada capítulo eu dou o nome de Academia da Criatividade. Porque tudo que eu fui vivendo lá atrás foi uma academia para mim. Todas as vezes que alguém falava, quem quer vir aqui na frente e fazer a oração? Eu falava, eu quero. Só que dentro de mim eu não tava querendo, porque eu sabia que ia dar ruim. Quem quer vir aqui na frente e ler tal coisa? Quem quer na próxima aula fazer isso e isso aqui na frente? Eu falava, eu. E aí eu lembro de um dia que o professor ali falou assim, olha, vai ter uma matéria em um curso aqui da igreja que o professor não vai conseguir estar presente. Quem quer substituir essa aula desse professor? Eu falei, eu quero. E dentro de mim eu falei, pronto, acabou, vai dar ruim. Como que eu vou dar uma aula? Não existe isso. Eu não sei nem falar quando tem mais gente na minha frente, eu vou dar uma aula com um monte de gente mais velho? Nossa! Aí eu falei, bora. E isso foi Deus me direcionando, falando assim, Samuel, todas as vezes que você vê uma montanha na sua frente, uma dificuldade na sua frente, não sente e fique parado olhando para ela e vendo outros subirem. Vai você também. Mesmo se você estiver descalço, mesmo se estiver doendo, mesmo se você vê que não tem as ferramentas para chegar lá em cima, você vai. E o narigudo é esse. O nariz grande é como se fosse uma montanha de problemas. E todo mundo tem problema. Você tem um problema, você tem uma dificuldade que talvez não é a mesma que a minha, mas você tem. Talvez pode ser espiritual, familiar, profissional. Todo mundo tá passando por algum problema. Às vezes a gente olha no Instagram e fala, esse cara, olha o carrão que ele tem, olha a família, olha as viagens. Esse cara é demais. Ele nunca tem problema. Mas ele também é um narigudo. Ele também tem as suas montanhas. E aí, qual o significado real dele? Ele tá sempre sorrindo, ele tá sempre feliz. E ele tá sempre superando essas montanhas. Então ele sabe que sempre, até o final da vida dele, até o final da minha vida, eu vou ter várias montanhas e vários narizes grandes para enfrentar. E o grande segredo é, o vitorioso não é aquele que nunca caiu, aquele que nunca falhou, mas é aquele que mesmo falhando, ele consegue levantar e continuar, né? No meio empresarial é isso, né? Você pode perguntar para esses grandes empresários, mentores, se eles já faliu algum dia ou já errou algum dia. Nossa, a maioria deles já quebraram um dia, né? Você mesmo tem várias histórias. Você me contou. Muito, muito bonito sua história também. Eu lembro, 3 anos atrás, você lá na minha galeria, você contando a sua história, né? Vários traumas, várias feridas, mas várias soluções também, né? Várias conquistas, resultados. Muito incrível isso. Quando você tem essa... Samuel, assim, quando eu conectei nele, foi muito automático, assim, né? Uma pessoa que você gosta de falar, porque eu sou bem mais velho, porque você deve ter idade da minha filha. Você 28. Você tá com 28? 29. 29. Agora esqueci. Então, 95. Parece a minha esposa. Eu não sei quantos eu tenho. 29. 20, acho que 20, 95. Minha filha é 92, minha filha tem 32. Ah, tá. Então você tem 29, tá 28, 29. E assim, normalmente uma pessoa mais velha não vai ouvir uma pessoa mais nova. Sim. Tem um pouco disso daí. O seu irmão, quando eu cheguei nele lá, a forma que ele aborda, da forma que ele fala e tal, aí eu passei, ficamos conversando até, acabei ficando junto com ele lá, porque ele falou, cara, vou receber um cara aqui, que é muito louco essa história, né? Aí eu fiquei lá junto com ele, e de repente era o Beto, que é o seu sócio hoje, né? O Beto é o cara que trabalhou com o Steve Jobs lá. Aí eu falei assim, caraca, então, assim, foi uma conexão muito verdadeira, mas a história
é uma energia. Sim. Por eu ter passado alguns problemas, acho que a energia que ele transmite já é disso. Por isso que a figura do narigudo Conexão, é muito interessante. né? É porque ela conecta com quem for, né, Samuel? Acho que essa que é a mundo. grande sacada, né? Você pega... Eu fiquei contando, lembrando da minha época de escola, dos meus bullying, dos meus problemas, das dificuldades. Aí falando agora do meio empresarial, quebrei em 2017, né? Mas aí a parte interessante é assim, cara, você tem duas opções, como você mesmo falou. Você vai continuar subindo ou você vai sentar? Você vai sentar e vai ver outro subindo, né? Uma vez eu escutei do meu pastor Daniel Lara Jr., ele falou que 3% da população fazem parte dos jogadores. A outra porcentagem fazem parte da plateia que vai ficar assistindo. Caramba. Sentado e olhando. Nossa, torcendo. Vai lá, faz isso e tal. Ou desejando estar lá. Tipo, nossa, eu quero estar lá também. Eu quero ser esse cara e tal. Mas o que você tá fazendo pra ser esse jogador? Entende? E esses 3% ele tava falando sobre as pessoas influentes, pessoas que são formadores de opiniões, né? Não somente blogueiros de Instagram, mas que determina e que influencia de alguma forma, né? E desde quando eu escutei isso aí, muitos anos atrás, eu falei, eu quero ser esse jogador. E todas as vezes que eu estiver na plateia ali cansado, eu vou falar, não, eu vou sair daqui, eu vou lá. Legal. Sabe? Então... Isso é muito bonito, né? Todos os meus projetos a gente consegue resumir nesse narigudo, que é que é uma pessoa que acredita nos seus sonhos, nos seus talentos, nas suas habilidades, né? E essa pessoa é o Espírito Santo, sabe? Amém. É ele acreditando em você, mesmo sem ninguém acreditar, até mesmo você, sem acreditar, ele acredita. E foi ele, né? O primeiro narigudo na minha vida foi esse amigo imaginário lá de trás, que é Deus. As pessoas... fantástico, cara. Fantástico. O João Parra um dia chegou pra mim, não conhecia direito o João Parra. Conheci o João Parra, deixa eu lembrar onde que foi. Foi em algum evento, não vou lembrar, mas foi em 2021 também. Aí ele veio conversar comigo e tal, aí ele falou assim pra mim, cara, você não sabe o propósito de Deus na sua vida, mas eu vejo que você é um cara muito grande, né? Cara, eu até chorei assim na hora, assim. Que legal. Falei, caraca, Não, o bicho. João, ele fala umas coisas legais. Eu conheci o João, na mesma época que eu conheci você. Tá. Foi. Aí eu peguei e falei assim, cara, mas tem hora que eu me sinto perdido, né? Eu falei pra ele, tem hora que eu me sinto perdido. Ele falou, cara, mas pela sua vida, porque eu contei a minha história, então ele falou, o próprio pastor lá, o Gustavo também, ele chegou um dia e falou assim, cara, acho que você ainda não entendeu a lógica, não. De todos os acontecimentos da sua vida, cara, foi só pra te preparar pra algo que você ainda não viveu. Você acha que viveu, mas você não viveu. E aí essa sensação que eu, às vezes, eu tava conversando com o Israel esses dias, que é um filho de pastor, e a gente conversou, eu falei, cara, eu acho que eu me questiono muito, pode ser. Acabo me questionando, entendeu? Acho que esse um pouco do ceticismo ainda existe em mim, né? Porque eu fico com um certo questionamento que eu acho que eu não deveria ter. Acho que é aquela questão do fluir mesmo, né? Joga o tronco de água na árvore e deixa ele correr. Para de ficar, mas tem um obstáculo aqui, eu vou parar, né? Não, deixa fluir. Mas ainda tem alguma coisa interna em mim que eu vi que você se libertou disso aí, porque foi algo que você realmente teve esse encontro aí, né? Essa presença genuína, e você sentiu isso de uma forma que não é mental, ela é um sentir, né? Eu acho que eu ainda tenho só isso aí. Porque tem hora que eu me questiono de umas coisas, aí você respondeu, você falando, eu falei, olha, legal, é isso aí que eu precisava, então.